integrantes das forças de segurança e instituições de justiça. Olha só, eu quero falar algo muito importante que vai agregar muito na vida do senhor e da senhora. Eu estava meditando na palavra de Deus e observando o direcionamento que a palavra de Deus nos dá em relação ao ser humano se validar. É muito comum as pessoas querer os elogios para si, querer ser validada. E algumas, quando não são validadas, se entristecem e vão até pelo caminho de depressão. Mas olha só, o que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim, lá no livro de Jeremias, capítulo 9, no versículo 23, diz assim: assim diz o Senhor. O Senhor está em letra maiúscula, porque é o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Isso aqui, e ainda acrescenta dizendo, não se glorie o rico nas suas riquezas. Três orientações. Se a pessoa é rica, financeiramente, ou de saúde, ou de qualquer coisa, Deus fala, não se glorie. Até porque Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono das riquezas, Ele é o dono, Ele é o criador da matéria-prima de tudo que existe. Então, a razão da glória não é do homem, mesmo que ele pense que construiu com o braço. E ele ainda acrescenta dizendo, não se glorie o sábio da sua sabedoria. Quando nós nascemos, Deus nos dá o espírito dele, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. Mas quando o homem morre fisicamente, esse espírito também sai e volta para Deus. Ou seja, a sabedoria também não é humana, não é do homem. Mesmo que o homem fale assim, mas foi eu que estudei, foi eu que busquei o conhecimento das ciências. Não, de modo algum. Toda sabedoria vem de Deus, vem do alto. Então o mérito não é humano. E ele ainda acrescenta dizendo, não se glorie o forte da sua força. E esta força aqui que Deus se refere, não é a sua força física, é a força da autoridade, é a força do poder, que também não é nossa. Emana de Deus e do povo. A autoridade emana do Estado, ou seja, do povo. Então Deus também fala, não se glorie se você tem força, se você tem poder. Mas, em contrapartida, ele dá uma razão para que nós venhamos nos gloriar. Esta razão também está no mesmo capítulo, no versículo seguinte, no versículo 24 do livro de Jeremias, capítulo 9, ele fala, mas o que se gloriar, ou a pessoa que se gloriar, glorie-se nisto. E aí vem duas razões. Primeiro, em me entender, ou seja, entender a Deus, entender a palavra de Deus. E depois, e em me conhecer. O ser humano tem duas razões para se gloriar. Quando o ser humano entende a palavra de Deus e quando conhece a Deus. Quando nós entendemos a vontade de Deus aqui na palavra e vivemos essa vontade, nós temos razões para nos gloriar. E esta razão é única e exclusiva em dizer, eu tenho observado os mandamentos de Deus, eu tenho uma vida reta diante de Deus, eu amo meu semelhante, eu sou tolerante, eu amo meu próximo, eu cuido do meu próximo, eu sacrifico em detrimento das pessoas. Ou seja, eu tenho feito a vontade de Deus. Esta é a razão as quais, porque são duas razões, em conhecer a Deus e entender. Entender a vontade de Deus, a vontade da palavra, e fundamentar a nossa vida em cima desta palavra. Eu me recordo que a semana passada, eu até falei também neste vídeo, que as pessoas que conhecem a Deus, porque são aqueles que ouvem a palavra e são praticantes dela, os que conhecem têm a sua vida alicerçada, como uma casa construída sobre rocha. Aqueles que não entendem, que não conhecem a Deus, a sua casa é sobre areias e desmorona.
Então, na continuidade, esta mensagem de hoje, eu quero dizer o seguinte: se você tem entendido a palavra de Deus, a vontade de Deus, e fundamentado a sua vida sobre ela, você tem razões para se gloriar. Porque, como eu li ainda há pouco o texto, quem conhece a Deus e quem entende a vontade de Deus na palavra, a vontade de Deus está aqui estampada na palavra de Deus. Quem tem fundamentado a sua vida aqui pode se gloriar. Meu querido amigo e amiga, autoridade do nosso país, seja qual for o seu nível de autoridade constituído pelo Estado, fundamente a sua vida na palavra de Deus. Assim você terá razões para se gloriar. Que Deus abençoe a todos.